Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera, aqui quem tá falando é Franz e mais um Umbanda Consciência e Juventude, mais essa quarta aí. Então, eu agradeço a Deus, aos divinos tronos, a Lei Maior e a Justiça Divina, por permitir mais uma vez que eu possa estar aqui e peço que me intua para que eu seja instrumento da vontade de Deus. Gente, lembrando dos nossos canais, o CJ no Facebook, Umbanda Consciência e Juventude, lá a gente posta textos, as nossas atividades. O site, o cjsp.com, onde a gente põe aí os dias de gira, as nossas atividades de curso. Inclusive a gente vai ter agora para esse mês mais uma turma de curso da iniciação do Reiki 1, então com o Flávio Salazar. Aqueles que tiverem oportunidade, quiserem fazer parte dessa corrente, envia aí um e-mail para umbandaconsciente@gmail.com. Fora isso, a gente vai ter o curso de apometria com Alamir Júnior. Então, aqueles que quiserem conhecer um pouco mais dessa ferramenta, de desdobramento de corpos, de criação de campos, né, de conscientização principalmente do espírito perante a sua vivência, não só nessa terra, mas a vivência espiritual, entre em contato com a gente, umbandaconsciente@gmail.com, tá? Ou pela página Umbanda Consciência e Juventude, que aí a gente em breve vai ter as datas e horários certinhos, tá certo? Vamos conversar hoje a respeito de espaço mágico, né? Um pouco de espaço mágico. Lembrando que o nosso endereço de terças-feiras, a partir das 8, a gente faz o desenvolvimento espiritual. Então, a partir das 8 na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, aqueles que quiserem conhecer o nosso trabalho, um pouco do desenvolvimento. Essa terça a gente trabalhou com o tirar de nós na força dos baianos. Então, o nó que é o nó energético, o nó na vida. Então, muitas pessoas elas ficam naquele ciclo vicioso de eu tô bem, aí fica algum tempo bem, depois tem a queda vibratória em algum campo, seja emocional, seja material, seja qual for, e depois volta e fica nesse vai e volta e nunca sai do lugar, né? Então, o tratamento dos nós, ele trabalhou esses campos com a consciência que o nó o nó energético, o nó que a gente fala que a nossa vida está um nó, as complicações que geram os círculos negativos, viciosos, estão no campo da nossa amada Oxum, né? O polo negativo, ou seja, quando eu não atinjo a virtude, eu tenho aí a consequência negativa desse orixá, né? A consequência energética negativa. Então esse orixá, ele me ajuda a tirar o negativismo desse campo. Então os nós energéticos, esse ciclo de ida e vida, de queda vibratória, foi trabalhado na linha dos malandros,
na linha de Oxum, né? É o nosso método de desenvolvimento que faz com que a gente tenha abre uma gira. Então, todos os desenvolvimentos têm uma gira, tem a parte do sentir, de incorporar o guia, o manifestador do orixá, que vai, depois a gente faz uma dinâmica, onde a partir, sob aquela luz, a gente faz um trabalho dinâmico de conscientização. E aí a gente já fala de orixá, a gente já fala de umbanda e principalmente a gente fala do espírito, né? Então esse módulo a gente chama de eu orixá. Então é a parte onde a gente começa a vivenciar o orixá, a umbanda de forma íntima, não só com os ícones, né? Não só perante as imagens, não só com o ritual de umbanda, mas sim uma conscientização energética a partir disso. Então, essa terça foi dos nós energéticos sob a consciência de Oxum com a ajuda dos malandros, né? Porque os malandros, eles embora esse nome que pode ter uma conotação pejorativa, os malandros eles trabalham saindo de situações complicadas. Então, eles nos conscientizam a sair de situações complicadas, olhando um pouco mais para os nossos passos, olhando um pouco mais para as nossas atitudes e de uma forma, vamos por assim, de uma forma esperta, de uma forma inteligente, né? Então, essa linha ela trabalha com todas as encruzilhadas da vida, né? E aquelas encruzilhadas que existe um nó, ou seja, que a gente não consegue evoluir e aquela situação vive repetindo. Então, a linha dos malandros ela trabalhou nesse sentido, né? Os malandros eles têm uma linha muito forte que foi trazida aí pelo Zé Pilintra, né? E o Zés. E eles trabalham com essa questão do como que eu lido com as situações controversas da minha vida. Então, como que eu faço, por exemplo, para trabalhar o meu emocional, como eu faço numa situação em que eu preciso pensar de forma rápida e inteligente. Então, às vezes, as pessoas, uma palavra pode destruir ou salvar, né, como eu digo. Então, às vezes as pessoas têm uma situação que uma palavra, uma atitude pode mudar o quadro. E o malandro, quando ele é bem conscientizado, ele tem aquela palavra-chave que pode te dar um pouco mais tempo. Ele trabalha com essa energia do olha, visualiza de novo o seu caminho, abre o leque de opções, né? Então por isso que ele trabalha aí, uma das ferramentas que são usadas com os malandros é o carteado, não pela jogatina, mas sim pelo leque, pela representação energética do leque das cartas, né? Então, as cartas elas representam as opções que a gente tem, que geralmente a gente esquece de olhar. Então, eles trabalham nesse sentido aí da coisa. Então, aqueles que quiserem conhecer um pouco desse nosso trabalho, dessa nossa forma de ver, venham aí de terça-feira, que de terça-feira a gente tem esse desenvolvimento que eu chamo de desenvolvimento espiritual sob a luz do eu orixá. Então, é o poder, é a manifestação do orixá de forma íntima e conscientizadora, tá certo? Fora isso, às sextas-feiras a gente tem os trabalhos de assistência
gratuita, né? Então é as giras de assistência. Então aqueles que quiserem podem comparecer aí, o Dr. Sérgio Meira 41, a partir das 19h30, né? Onde a gente começa a entregar as fichas e começa a falar um pouco do trabalho. O trabalho dos malandros foi semana passada. Essa semana nós vamos ter o trabalho com os caboclos. Então, aqueles que quiserem vir receber essa irradiação expansiva, ele expande o nosso campo de visão, o nosso campo de percepção das coisas. Além disso, eles conhecem aí o como andar de forma ordenada e equilibrada, caçar os nossos objetivos. Então, o simbolismo da flecha do caboclo, o simbolismo dessa linha mesmo, nos dá essa percepção. E você que está aí com um problema de objetivo, de alcançar as coisas, a gira do caboclo, o culto ao caboclo, é uma opção para que você conscientize esse lado de caça, de alcance de objetivos, tá bom? Então nós vamos trabalhar com essa linha dos caboclos. Quem puder levar 1 quilo de alimento, a gente na segunda-feira fechou aí mais uma parceria social. Então é uma casa que ampara pessoas que tem problema com drogas, tem problema com a rua, né? Então a gente fechou aí essa parceria. É o lugar onde o nosso amigo Ogan David tá por lá. Então foi muito legal aí conhecer esse trabalho. É um trabalho muito simples, mas muito grande também, porque embora são pouquíssimas pessoas para que o responsável possa dar uma assistência psicológica, é um trabalho que visa uma evolução quântica do ser. Então, ele acolhe aí os garotos, eu vi que são da faixa de 20 a 30 anos mais ou menos. Eles recebem outras idades, mas o grupo que está hoje é de 20 a 30 anos. É um espaço onde eles têm atividade, eles dormem, eles comem, né? Então por isso que a gente pede a doação de alimento, a gente pede que você se comova com a causa. E essa pessoa ela tem alguns ciclos que ela precisa passar. Esses ciclos eles põem 28 dias, onde o convívio com o pessoal da casa faz com que a pessoa deixe de estar aprisionada pela droga ou pelos costumes de rua e passe a olhar para dentro, para si, e querer uma condição melhor de existência nesse plano kármico. Então é um trabalho bem legal aí, é um trabalho que a gente adotou e fechamos essa parceria aí com eles, tá certo? Então, é claro, como toda casa com trabalho social precisa de ajuda, precisa de amparo, precisa que pessoas deem a mão, né? Essa casa ela fica do lado do metrô Vila Mariana. Eu agora não me recordo o endereço, mas aqueles que quiserem conhecer, na próxima programa eu vou passar o endereço para vocês. A gente está ajudando essa casa, né? O Instituto adotou mais essa casa aí como parceria, que eu acho que o trabalho social é extremamente importante. Incentivo outras casas, outras pessoas que levem não a religião, mas a consciência social também para dentro dos seus terreiros, para dentro das suas casas, para que outras pessoas possam sentir essa união, esse agregar que a gente tem, tanto que a gente tanto cultua em Oxum, né? O amor universal. Então, o amor, o primeiro degrau, é o respeito. Então, aqueles que puderem, que quiserem, levem 1 quilo de alimento, levem uma roupa. A gente está em período de
de frio, né? Então, apesar que a gente tem altos e baixos, está tendo altos e baixos de temperatura, mas geralmente os meninos que vêm na rua, eles vêm com pouca roupa, eles vêm que só trazem a roupa do corpo, pouquíssima, uma condição bem precária. Então a gente recolhe essas vestimentas, essa roupa e doa aí para que eles possam fazer uma divisão. É claro, gente, aqueles que forem doar, por favor, traga. Tudo bem que de repente você vai dar uma roupa usada, mas dê uma roupa com condições de uso, usada e usável, né? Então, por favor, gente, é um apelo aí àqueles que forem visitar o Instituto Plenitude. Fora isso, às quartas-feiras a gente startou o processo de reiki, aplicação de reiki. Então, a partir das 7 horas, aquelas pessoas que quiserem, que tiverem empatia com essa energia de cura, essa energia de amor, essa energia que relaxa a mente para que você possa continuar a pensar direito, possa se sentir bem, venham no Instituto de quarta-feira a partir das 7h30. Né? Então a gente tem aplicações de reiki, a gente tem um pessoal aí que está se fundamentando. É por isso que a gente está abrindo os cursos para que aqueles que se interessem participar do laboratório, participar dessa experiência aí, venham aí de quarta-feira para aplicação de reiki, tá certo? Avisos dados, um pouco do conceito aí dos malandros. A gente vai falar hoje de um assunto de um campo muito utilizado pelos nossos guias espirituais, que é a magia de Umbanda, a magia dos guias espirituais, né? Então, é comum que a gente entre em um terreiro de Umbanda e a gente veja os pontos riscados com os elementos colocados ali, né? Então, são os espaços dos guias que eles utilizam para fazer os atendimentos. E muitas vezes a gente tem, por exemplo, hoje a gente tem essa ativação, esse conceito, não é os pontos dos guias, mas a gente tem o conceito de espaço mágico, né? Com a vinda aí de alguns sistemas de magia, né? Eu particularmente eu aplico, eu sou iniciador, sou condutor, né? Iniciador é o mistério, mas sou condutor da magia divina. Então é muito famosa a magia divina das 7 chamas sagradas, ou magia das velas, em que a gente aprende um pouco da simbologia mágica, né? Um pouco dos traços, de como configurar um espaço mágico para que esse espaço receba uma quantidade de determinação e se coloque à disposição de um poder para que ele atue em nosso benefício, em benefício de um ambiente, em benefício de uma pessoa, né? Então, o que acontece, gente, na prática? Primeiro que o espaço mágico, então, tudo aquilo que você vai fazer dentro da Umbanda, que você determina uma função, uma ação, ele se torna divino e mágico. Por exemplo, a gente não percebe, mas o altar é um grande espaço mágico, porque é ali aonde as forças se manifestam. Então, no trabalho de Umbanda, o altar ele é consagrado para receber e assistir as pessoas que vão para um terreiro e amparar o trabalho de forma visual, de forma atrativa, ou seja, você sente a empatia com o altar. Então os médios eles vão
e a gente bate cabeça no altar porque ali tem uma energia amparadora. O ato de bater cabeça nos faz entrar numa corrente vibracional do amparo das forças da casa. E isso é um ato mágico legítimo. Assim como, por exemplo, no espaço mágico que o guia risca no ponto, esse lugar ele é determinado com alguma função e ele é direcionado para que ele possa ser beneficiado, para que ele possa ser usado para beneficiar a pessoa que está lá, passando por lá e recebendo o auxílio do guia. Mas como é que eu faço isso? Aí você pergunta, mas Franz, eu posso, por exemplo, desincorporado, riscar um espaço e ele está atuando só pelos símbolos? Eu, até por uma questão talvez física, eu digo que não basta riscar o espaço e tem que existir alguma intenção. Então, alguns elementos aí de espaço mágico, tá? Uma característica. O primeiro, que ele tem alguns símbolos que remetem uma consciência coletiva. Então, quando, por exemplo, o guia ele desenha no espaço mágico uma cruz, ali gera naturalmente uma ligação mental para uma consciência coletiva de fé. Então, várias religiões utilizam a cruz como um ponto fundamental de atração de fé. Por exemplo, o catolicismo, ele tem ali o Cristo crucificado, o crucifixo, mostrando trazendo uma energia, uma consciência a partir do que aquilo representa para dentro de nós. Então o espaço mágico ele não é diferente. Os símbolos colocados ali dentro do espaço, primeiro que fazem ressonância com o que o guia foi. Né? Então, o que significa isso? Significa que o seu guia, ele, quando encarnado, ele teve uma vertente religiosa também. Uma forma de cultuar as essências divinas. Então, você vê, por exemplo, guias que vieram da vertente católica utilizando crucifixos, utilizando orações, utilizando salmos, utilizando símbolos da Igreja Católica. Por quê? Porque aquele enredo espiritual do guia e mesmo o enredo espiritual do médium faz ressonância com aqueles símbolos. Então, quando o guia ele põe um símbolo católico, legitimamente católico, dentro de um espaço mágico, é porque aquilo faz ressonância e ele acaba aprendendo a ativação desses poderes. Então, como que funciona isso? Em certo modo, em certo tempo, na sua evolução espiritual, ele entendeu e aprendeu a ser um manifestador natural daquele símbolo. E ele utiliza em espaço mágico. E aí ele abre o seu portal. O portal nada mais é do que uma ligação entre aquele símbolo, a consciência coletiva e o divino regente daquele símbolo. E aí se faz todo um trabalho. Tá certo? Fora isso, ele vai colocando outras simbologias que de repente a gente pode, num primeiro instante, olhar e falar assim,
aquilo, por exemplo, ele põe uma espada que pode, desenha ali uma espada que pode remeter aí a algum, desenha um machadinho, desenha uma flecha, desenha, enfim, representações de coisas que fazem ressonância para ele. Aí, se você se atentar um pouco mais, você vai ver que o nome do seu caboclo, o nome do seu guia, olhando para o seu espaço mágico, faz ressonância. Eu não vou aqui falar dos guias, dos pontos, porque cada um tem um jeito de ser. Cada um tem um ponto riscado. E não existem infinitos tipos de pontos. Então, antigamente era comum na Umbanda falar que existiam alguns pontos específicos e esses pontos eram certos. Então, aquela pessoa que entrava em uma consciência assim, entrava num terreiro de Umbanda em que as pessoas elas se apegavam a alguns pontos canalizados e manifestados e o guia arriscava outro, era comum o sacerdote virar e falar que aquilo estava errado. Mas o ponto de Umbanda hoje, graças a Deus, foi ficando mais livre, ou seja, deixar o guia manifestar o mistério que faz ressonância para ele e que vai ter atividade no campo que o guia trabalha. Então a gente tem guias que trabalham, são especialistas em magias, especialistas em corte de demanda, especialistas em cura. E esses símbolos que eles trazem um pouco aí do seu aprendizado de magia de Umbanda e da sua ressonância com relação aos caminhos da fé. Quer dizer então que se o guia põe ali no espaço mágico uma cruz e coisas que remetem, por exemplo, ao catolicismo. É claro que, gente, a cruz não é uma propriedade do catolicismo, mas eu vou usar isso de exemplo. E eu saí de uma igreja católica e tenho os fundamentos muito bem enraizados, isso funciona para mim, e eu fui para a Umbanda, ele vai continuar utilizando essas ferramentas? Vai. Então quer dizer que certo tempo de sua existência ele foi católico? Provavelmente. Vocês têm guias ainda que utilizam símbolos como mantras. E é claro que esse guia ele teve uma religião oriental. Aí a gente vai numa casa, por exemplo, que tem manifestação de 2 caboclos pena branca. E se você passar e você ver pontos, primeira coisa, pontos totalmente diferentes, com símbolos diferentes. E se você conversa com o guia, você vê que a conversa e a chave ativadora é diferente. Então, o ponto de Umbanda, o ponto do guia é uma chave ativadora, certo? Que faz ressonância com aquilo que você acredita. Você vai ver guias, por exemplo, que não riscam pontos, que utilizam mais elementos. Tem guias que atendem ao lado de uma vela. E não necessariamente quer dizer que ele não está ativando um campo mágico.
A vela, ela tem uma função muito especial, né? O fogo no espaço mágico. Então, a representação da vela e a cor. Imagina que você pôs na sua consciência coletiva que a vela branca é utilizada para Oxalá, tá? E Oxalá tem uma representação energética específica para nós. Ele representa, por exemplo, a fé, a paz. E aí, o guia, ele põe ali uma vela branca e acende o fogo. O fogo, fisicamente falando, ele aquece o átomo para que o átomo tenha um salto quântico. O que isso quer dizer? Ele entra numa outra faixa vibratória. Se a gente pegar, por exemplo, eu vou dar um exemplo do metal. Aqueço o metal, se você aquecer o metal em diferentes, o ferro, desculpa, em diferentes graus de temperatura, você vai perceber que a cor dele muda. Se você perceber e fazer, por exemplo, uma analogia ao arco-íris, você vai perceber as diferentes cores que o arco-íris faz. Então isso a cor também representa uma posição quântica, ou seja, uma faixa de atuação. Então, quando eu ativo e acendo a vela, fisicamente existe um salto quântico aí. Quando eu estou dentro de um espaço religioso, onde eu ativo a vela pro mágico, ele tem um salto quântico consciencial. Então, o que ele faz? Ele fala assim, poxa, eu vou entrar nesse espaço mágico respeitosamente. É inconsciente e direto. Isso que acontece dentro dos terreiros de Umbanda. Então, o espaço mágico ele tem essa chave. Fora que muitos espaços alguns espaços são circulados e outros espaços não são circulados, são abertos. Então é o conceito de espaço aberto e fechado. O espaço aberto, ele trabalha algo no sentido geral. Então, quando você vê, por exemplo, um espaço mágico onde o guia está trabalhando sem circular o ponto, você pode ter certeza que ele está trabalhando também o ambiente. Então, o trabalho, independente se você entrou ou não no espaço mágico, o trabalho está acontecendo ali. Então, o espaço aberto, ele trabalha todo o ambiente. O espaço fechado, ele também trabalha todo o ambiente, mas ele precisa de determinar a ação. Então ele trabalha o específico de cada pessoa que entra dentro do ambiente. E a vela serve para que a energia faça correspondência com uma consciência. Né? Então, é por isso que nos espaços mágicos a gente coloca muito elementos. Porque cada elemento te mostra e te remete a uma consciência. E o guia, ele tem a chave ativadora para aquela função se realize, ou seja, para que o passe energético e a conversa, né, a assistência que o guia dá,
façam ressonância com a pessoa. Então vejam quanto magnífico é o espaço mágico, o ponto de Umbanda. Só que a gente precisa ver de um lado consciente. Então eu não quero que você... não estou dizendo aqui para você virar e falar assim, olha Gui, o que faz esse espaço? Perguntar, porque isso são mistérios. E dificilmente o guia ele vai te falar o mistério só por curiosidade. Ele conta alguma coisa do espaço mágico, do trabalho que é ativado, quando você tem uma função, uma direção para o trabalho. Ele não conta porque você está curioso. Né? Então, até por isso, dentro da Umbanda, a gente vê os médios que entram, são novos de Umbanda, com a ansiedade de saber que guia que usa, que ponto que risca, qual que é o nome do guia. Por quê? Porque às vezes isso ainda não tem a importância necessária. Né? Então, por quê? Porque é uma curiosidade, não uma ação. Então, de uma forma respeitosa, o guia ele vai passando para você, respeitando, é claro, o seu grau de consciência, a sua intenção de trabalho, de uma forma consciente, para que você faça aí um desenvolvimento, um envolvimento, uma empatia com esse ponto e possa aprender a usar os símbolos que o guia traz. É por isso que as guias são diferentes, embora sejam dois penas brancas trabalhando no mesmo local. Porque aquele espírito manifestador do pena branca, de um dos penas brancas, pode ter vivenciados, por exemplo, religiões africanas, outro pode ter vivenciado religiões orientais, e o esquema de trabalho, o símbolo ativador, faz ressonância. Então, o que eu quero dizer? Quando você ativa o seu espaço mágico, quando você está ativando não só o espaço mágico, mas o seu modo de cultuar, e o seu guia começa a te passar alguns procedimentos, algumas ferramentas que são diferentes, né? De um guia para o outro, de uma pessoa para outra, você tem a certeza que ele vai fazer correspondência com a sua fé. Aliás, com a sua base primária religiosa. Então não adianta você olhar pro caboclo do lado, ou de repente pegar um ponto do livro. Pode até funcionar, porque até com relação aos livros, pode até funcionar, porque até para isso o seu guia te intui. Mas a forma de trabalho, a chave ativadora, é preciso que você tenha consciência que é assim. Então, você aí já sabe que quando eu aqueço o ambiente, isso é física quântica. Quando eu aqueço o ambiente com uma vela, eu promovo um salto quântico. Esse salto quântico ele pode, por exemplo, ser em termos de temperatura, e no caso do espaço mágico é em termos de consciência, em termos de espaço, né? Porque eu atinjo um outro grau de trabalho com o meu espírito. Então, quando o guia ele atinge
ele risca um espaço que você vai pôr, por exemplo, papel, vai ser atendido, você está numa faixa, você entra num campo que, através do aquecer da vela, ainda sem uma determinação de trabalho, mas através da consciência coletiva que ali é um espaço divino e se destaca do profano. Da consciência coletiva que ali existe uma força trabalhando e você está dentro de um ritual de Umbanda. E da consciência que toda vez que eu acendo uma vela, especificamente para o trabalho religioso, eu promovo um salto quântico com relação às consciências, às faixas vibratórias e à intenção e a percepção principalmente, né? Porque o salto quântico, ele não tem uma... Quando eu falo em salto quântico, eu estou falando da mudança de comportamento imediata. Eu não estou dizendo, por exemplo, a orientação do guia para alguém que precisa mudar determinada condição da sua vida, ele passa uma série de orientações. Não, eu estou falando daquilo que simplesmente acontece e é rápido, é na hora. Né? Então, quando eu falo em salto quântico, quando a física fala de física quântica, por exemplo, é o contabilizar o quando eu estou em uma faixa e quando eu pulo para outra. E isso é natural. Tá? Então, isso é natural e imediato. Então, trazendo isso para dentro do nosso espaço mágico, trazendo isso para dentro da nossa religião, essa é uma das funções da vela, do fogo. E é claro que esse salto quântico dentro de um espaço mágico, essa ativação da vela, ela interage com os outros elementos, com as outras dimensões. Então, por exemplo, no espaço eu tenho uma vela, eu tenho uma pedra e eu tenho um cristal. Quando eu coloco os três dentro de um espaço onde o caboclo está, de um ponto riscado, eu trago, o guia ele traz esses elementos para trabalhar na faixa vibratória que ele quer que trabalhe. Seja a faixa vibratória da fé, a faixa vibratória do amor, ou em uma cabala, que é uma faixa vibratória cétupla. Então, por exemplo, vamos pegar para ficar mais fácil a compreensão. Você tem sete tronos divinos. E a gente vai pegar a fé aqui. Então imagina um caboclo que trabalhe na fé. Vamos pegar o caboclo pena branca, né? Quando ele coloca, por exemplo, um simbolismo dentro do espaço mágico, ele põe um simbolismo de amor, ou um elemento do trono do amor, que, por exemplo, é o mineral, é uma pedra. Então a gente tem que entender que dentro da fé existem 7 irradiações. Então a fé, com a própria fé, a fé com amor, a fé com conhecimento, a fé com ordem, a fé com justiça, a fé com geração, a fé com evolução. Então, por isso que dentro do espaço mágico do caboclo pena branca, pode ter elementos de todos esses tronos. Porque toda virtude, ela é cétupla. E aí, talvez, cabe explicar os intercruzamentos.
Então você pega um guia espiritual, por exemplo. Vamos continuar com o Caboclo Pena Branca. Assim como nós, ele tem os seus orixás que são na sua coroa, o orixá de frente e o orixá junto. E aí mostra por que ele fala diferente do outro Pena Branca, que tem um outro chave ativadora e tem os seus, embora seja da linha, da faixa vibratória da consciência Pena Branca, ele tem outras formas de ativar, outras formas de falar. Porque ele tem o seu enredo espiritual. Então, de repente, o que eu quero dizer? De repente, o primeiro Pena Branca, ele é fé com amor. E o segundo Pena Branca, ele é fé com conhecimento. Então, esse cruzamento faz diferença também no espaço mágico. Então, veja só. A consciência que a gente passa aqui, trazendo para você isso agora, você passa eu acredito, quando eu recebi essa informação, eu passei a me preocupar menos com os arquétipos e desenvolver o meu método de trabalho e aceitar que o meu guia ele trabalha de uma forma e embora seja o mesmo guia do que o meu irmão do lado, ele tem uma outra ativação. E aí você vai expandindo o conhecimento porque você deixa o seu guia trabalhar. Por isso que na minha opinião, não faz sentido os pontos prontos. Né? Existem alguns livros que mostram os pontos riscados. Né? Alguns pontos riscados. Então, assim, não faz sentido à medida que cada ser, cada espírito é individual. Claro, fez sentido para aqueles que riscaram. Os guias manifestadores daquele ponto, eles têm a chave ativadora daqueles pontos. Mas, de repente, se o meu guia não é manifestador daquele ponto, para ele pode fazer ressonância um ou outro símbolo. Mas ele tem a simbologia sagrada dele. A chave ativadora da simbologia sagrada dele. Isso é legítimo. Então, quando eu entro no espaço mágico, quando eu configuro o espaço mágico, essas informações foi passado, inclusive, a gente está falando do Pena Branca, o Caboclo Pena Branca que trabalha me assistindo, ele me orientou falar um pouco disso para que as pessoas comecem a manifestar de fato e de forma consciente o seu íntimo religioso com relação à Umbanda, o seu íntimo magístico. Então, gente, o espaço mágico ele é configurado por símbolos. Esses símbolos mostram, sim, o orixá o campo vibracional que esse guia está trabalhando, ele mostra, mas mostra também talvez um pouco do seu enredo espiritual e religioso, seus símbolos de consciência coletiva religiosa. Então é cheio, vamos por assim, para ficar simples, é cheio de traços, é cheio de desenhos, é cheio de pontos que quando o guia ele olha,
ele já tem uma consciência coletiva, ele já tem algumas funções que eles sabem que ativa e realiza. Ah, mas aí o meu guia ele falou que ele tem um ponto para descarrego, um ponto para cura, um ponto para prosperidade. É claro, isso é legítimo também. O seu guia ele não porque o que ele ativa? Ele ativa o símbolo que remete àquele campo. Então, o caboclo pena branca, por exemplo, que trabalha com você, às vezes, ou o caboclo que trabalha com você, às vezes ele vai em diferentes trabalhos ativar vários pontos diferentes. É claro que alguns guias ele fala assim: olha, filho, anota esse ponto meu. E aquele ponto é específico para você, para trabalhar aquela irradiação para você. Aquele ponto de segurança. Mas para cada campo existe um posicionamento de velas, um posicionamento de outros elementos que é legítimo. E onde que está a magia nisso? Em toda parte, porque uma vez que eu direciono o meu pensamento para um símbolo que foi muitas vezes determinado, enfatizado com aquela função. Então esse símbolo ele começa a absorver, ele manifesta aquela função, independente dos olhos que veem. E é claro que cada pessoa tem uma interpretação. Então o que eu quero dizer, no caso do guia riscar uma cruz, para uns a cruz tem um simbolismo de fé, mas para uns ele vai agir de uma forma, ainda dentro do campo da fé, e aí eu vou em entrecruzamentos, aí para um vai agir na fé cruzada com amor, mas para outro vai agir na fé na entrecruzada com a ordem, por exemplo. Por quê? Porque os orixás, as virtudes dentro da Umbanda são trabalhadas em cima do cétuplo. Então esse cétuplo ele tem 7 elevado a 7. Né? Ele tem esse grau. Então, o que é o grau? Ele não é superlativo, ou seja, esse grau é maior do que o outro, mas ele é direcionado. Ele em cada grau, mostra um campo de vibração específica. Assim como você pode visualizar muito bem isso em um arco-íris. O arco-íris o que é? É a irradiação do Sol junto, refletindo as gotas de água. Né? E em cada faixa do arco-íris, o Sol está em uma temperatura diferente. Então ele emite diferentes cores. Trazendo isso para nosso espaço, para nossa vela, para nosso espaço mágico, é exatamente isso. Você pega
E em cada grau de consciência, ele emite uma função diferente. Não melhor nem pior, mas diferente. Em um campo diferente. Quando é mesmo... E porque aí, trazendo uma... A gente falou tanto de Oxalá, e a gente vai trazer uma consciência de Oxalá. Na escola onde eu venho, Oxalá é representado pelo elemento cristal. Então é um ser cristalino. E a gente fala, muita gente fala, que o cétuplo é de Oxalá. Por quê? Se Oxalá é cristalino, pegue um cristal e põe ele em contato com a luz, por exemplo, do sol. Ele vai facetar e ele vai refletir 7 cores diferentes. Então, ele tem o elemento que Oxalá manifesta, ele reflete 7 cores diferentes. E por isso que, de repente, em termos magísticos de Umbanda, em termos de campo, a gente fala que Oxalá criou a terra, né? Criou tudo, porque ele manifestou a sua fé em 7 campos diferentes. É o pai dos orixás, né? Então, aí está um pouco de espaço mágico para você. Aí está um pouco de magia e talvez um pouco de física, né? Ou física quântica aplicada dentro do religioso, tá? Para que você deixe alguns preconceitos, algumas manias de lado e passe a deixar o seu guia, o seu orixá trabalhar. Tá certo? Então, pessoal, espero encontrar vocês sexta-feira a partir das 7h30 em nossa casa. Aqueles que se interessaram aí pela essa informação, é uma informação que a gente dá no nosso desenvolvimento espiritual. Espero que você tenha um bom resto de semana. Axé, até a próxima quarta. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.